Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe, ó Deus, nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé pelo ouvir da Tua Santa Palavra. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 5, que diz assim: 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você dirige bem? Quando você dirige o seu carro, respeita as leis de trânsito, especialmente as mais básicas que existem? Não beber álcool antes de dirigir, usar o cinto de segurança e respeitar o limite de velocidade. Sobre o limite de velocidade, quando você está dirigindo, você anda no limite somente quando você está perto do radar, ou você sempre dirige dentro do limite como indicam as placas? Se você diminui a velocidade somente quando tem radar e depois anda acima do limite, então você é uma pessoa escravizada à lei. Como todo escravo, somente respeita as regras quando obrigado pela lei, quando corre o risco de ser castigado por ela. Se você é uma pessoa consciente de seus deveres, você vai andar conforme a orientação de trânsito dentro dos limites por um só motivo. Isso é o certo a fazer. Não precisa de radar nem de polícia. Você faz o que é certo por um só motivo, porque é certo. Isso é ser uma pessoa livre. Liberdade não é fazer aquilo que eu bem entendo, mas é fazer o que é certo, porque tem a consciência de que o certo deve ser seguido. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, está falando sobre legalismo e liberdade cristã. Ele vai falar que na fé em Cristo nós somos libertados da lei do Antigo Testamento, que era uma espécie de preparação para a vinda de Cristo. Agora que ele veio, sofreu na cruz pelos nossos pecados e com a sua morte e ressurreição, conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Nós não somos mais obrigados a cumprir as leis do Antigo Testamento para sermos salvos. Na fé em Cristo, somos incentivados pelo Espírito Santo a amar a Deus acima de todas as coisas e amar as pessoas como nós mesmos, que é justamente o resumo de todos os 10 mandamentos. Queremos fazer a vontade de Deus não por obrigação, nem por medo do castigo de Deus, mas única e exclusivamente por amor. Paulo está falando no texto de hoje que depois de 14 anos de sua conversão à fé cristã, foi a Jerusalém, que era a sede do cristianismo de então, para falar com os apóstolos Pedro, Tiago e João e explicar que o que ele falava da palavra de Deus aos gentios era o verdadeiro evangelho de Jesus,
mostrando que Jesus Cristo é o Salvador de todos os seres humanos. Paulo diz que levou consigo Barnabé e Tito. Tito não era judeu de nascimento e por isso não era circuncidado como os judeus da época eram. Alguns dos que estavam com Paulo queriam obrigar Tito a se circuncidar, porque diziam que um cristão deveria obedecer às leis do Antigo Testamento. Paulo chama essas pessoas de espiões ou de falsos irmãos, que queriam escravizar os cristãos às leis novamente. Mas eles não cederam, e Tito não foi circuncidado, prevalecendo a liberdade cristã que o Evangelho de Jesus traz. Estimado irmão e irmã, se nós pegarmos todas as religiões que existem no mundo e dividirmos pelo que ensinam, sobrarão dois grupos apenas: as que ensinam que o ser humano precisa conquistar a salvação pelas suas obras, cumprindo leis e preceitos, e a que ensina que somos salvos somente pela fé em Cristo, sem fazermos nada para conquistar a salvação, até porque não podemos fazer nada para nos salvar a nós mesmos. Jesus ilustrou de maneira fantástica esta verdade em João capítulo 15, quando diz que Ele é a videira ou a árvore e nós os ramos ou os galhos. Imagine agora, lá na criação, o ser humano ligado a Deus como um galho está ligado à árvore que dá os nutrientes necessários para que ele viva, cresça e produza frutos. Na dependência e na presença de Deus, na vida dos seres humanos, havia felicidade completa e eterna. O pecado cortou o ser humano da árvore de Deus. Imagine um galho de árvore no chão agora. Ele vai secar e morrer, não é? É isso que o pecado fez para a humanidade, como diz Efésios 2, 1-3. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus do inferno. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus em nosso lugar e conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Quando nós ouvimos a palavra de Deus ou somos batizados, o Espírito Santo vem a nós e nos enxerta ou nos liga novamente à árvore que é Cristo, tornando-nos cristãos. Agora, como cristãos e ligados a Cristo, nós recebemos de Cristo todos os nutrientes espirituais que nos dão vida, nos fazem crescer na fé, na esperança e no amor, e nos fazem produzir muitos frutos, que são uma vida consagrada, dedicada e comprometida com Cristo, sua palavra, oração, igreja, e vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Assim como o galho produz frutos porque está unido à árvore, o cristão adora, honra, serve a Deus por amor, porque Deus o amou primeiro. Só que o diabo quer constantemente ou nos fazer voltar à escravidão da lei, querendo que nós façamos algo para sermos salvos e não confiemos somente em Cristo, ou quer nos impulsionar para a libertinagem, para o pecado, que nos separa de Cristo e toma a salvação eterna de nós. Como Paulo, que possamos diariamente dizer, como ele fala no versículo 5, nem por um momento nos submetemos nem à lei nem ao pecado, permanecemos firmes em nossa fé em Cristo e por isso somos felizes. Gálatas 5:1 diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso
continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos chamou das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Não deixe, ó Deus, que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos afastem de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja. Que possamos viver uma vida de fé, esperança e amor, de serviço a Ti. Que possamos Te amar acima de todas as coisas e amar as pessoas como nós mesmos. Que a nossa vida seja totalmente dedicada e comprometida contigo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.